na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. 3 de abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos queridos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. Hoje já é o último programa do mês de maio e o ano está voando, né? Tá indo muito rápido, já foram 5 meses. E hoje nós estamos recebendo aqui com muita alegria, mais uma vez, minha querida amiga Eulália Santos, de Farias, não é isso? É do Centro Espírita Amor e Caridade, querida amiga de muitos anos de luta, de trabalho, né, na seara espírita. E o tema que ela trouxe para a gente hoje é muito legal, muito bacana, interessante. E vamos aqui refletir, né, sobre a parábola do joio e do trigo. Vamos entender aqui o que Jesus quis dizer para todos nós, né, quando ele falou essa parábola. Vamos ver os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus trouxe para a gente. Semana que vem nós vamos receber também lá do Amor e Caridade, meu querido amigo Sérgio Menezes. Vai estar aqui falando com a gente, saúde ou doença? A escolha é sua. E vai ter um papo com o Sérgio Menezes também, sempre é muito bom. Sempre nos traz muitos conhecimentos, muitos esclarecimentos. Então, semana que vem, meu querido amigo Sérgio Mendes, médico, cardiologista, e que realmente é muito, muito legal, muito bacana todas as vezes que ele vem aqui no nosso programa. Caso você queira fazer uma pergunta para a Eulália, você pode mandar aqui um WhatsApp aqui para o telefone, DDD 22
999-69-1632. Está aí na telinha. É só mandar que a Larinha vai responder com todo carinho. Felipe Ribeiro já está aqui, já aqui no Facebook, já assistindo aqui a gente aqui. Um garoto bom. Conhece o Felipe? Conheço, foi meu aluno. É muito bom, né? Ele é um garoto maravilhoso. Lá do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, lá da Comércio, junto com a gente lá, um garoto bom. Um abraço para você, Felipe, sei que você está assistindo a gente aí. Então, vamos falar então das palestras que vão acontecer esta semana. No Ceareiros, nós vamos receber a nossa querida Rosemary Estevam, lá do Trabalhador de Jesus, e o tema dela é Pensamento e Vontade. Então, a nossa palestra é quinta-feira agora, às 20 horas, tá? Estão todos convidados, convidando os amigos lá do Jardim Esperança, que assiste o nosso programa também ao vivo. Vai lá conhecer a nossa casa, assistir lá uma palestra, e essa palestra com certeza vai ser muito interessante. Tá ok? Então, Rosemary Estevam, lá do Trabalhador de Jesus, falando sobre pensamento e vontade. Na Casa René Peça, daqui a pouco, às 8 horas, Ari Francisco, a felicidade deste mundo. Né? Vamos entender que felicidade é essa, né? É um tema interessante, né? Vamos saber que felicidade é essa desse mundo que a gente às vezes quer ter a felicidade a qualquer custo, né? E, pelo contrário, ao invés de conseguir a felicidade, a gente consegue a infelicidade, né? Mas esse tema é interessante. No Amor e Caridade, vamos ver aqui as palestras, vou dar uma olhadinha aqui no meu WhatsApp aqui, que tem dia 31 agora, sexta-feira, 31 de maio, às 8 horas, vai ser a Carmen com o tema Na Crise, uma oportunidade de crescimento. Minha querida Carmen, que está chegando agora de quase 2 meses, né, de viagem, né? Pela Europa, fez palestras em vários países e agora já está de volta aqui e ela já está marcada com a gente aqui mês que vem também, vai vir aqui fazer o programa com a gente. E vamos ver aqui a palestra já do mês de junho, né? Que essa eu falei aqui é maio agora, sexta-feira. No domingo, dia 2 de junho, a questão de Pôncio Pilatos com a minha querida amiga Fernanda Dias, lá do Ceareiros do Bem. Tá? E na segunda-feira que vem, às 17 horas, a Missão dos Espíritas, com o meu querido amigo Vladimir, lá da Amor e Caridade. E essa palestra de segunda-feira que vem, às 17 horas. Então, o Amor e Caridade tem 3 palestras públicas, né? Na segunda, às 17, na sexta, às 20 e domingo, às 10 horas da manhã. E tem um público bom, né? Tem bastante, né? Eu já fui às 3, né? É bacana. Então, no Trabalhador Jesus, eu também não recebi ainda a programação de junho, mas quarta-feira agora, né? Que é dia 29, vai ser, meu querido, às 8 horas da noite, é meu amigo Flávio Scari, e o tema dele é a influência do organismo. Amelagos. A Amelagos está convidando a todos para a sua palestra mensal, que é sempre o primeiro domingo do mês. A próxima vai ser agora, domingo, dia 2, às 18 horas, e o tema é o porquê das deficiências físicas e mentais, também com o Sérgio Menezes. Sérgio Menezes também vai fazer a palestra lá da Amelagos. E na segunda-feira ele vai estar aqui com a gente. Tá ok? Então vamos passar então a um apoio cultural rapidinho e a gente já volta já para começar a conversar com a Eulália sobre o tema de hoje, a parábola do joio e do trigo. Rapidinho, a gente volta já. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz,
pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. De abril de 1923, 3 de abril de 2019, Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus e a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Ok, nós voltamos do nosso apoio cultural. Informar também que hoje ainda nosso programa será retransmitido pelo site da TV Regeneração, que é a TV do Centro Espírita Leon Denis. Então você entra lá em www.tvregeneracal.org.br. Então aquelas pessoas que não assistiram, que queiram assistir, entra lá no site da TV Regeneração. Esse programa estará passando hoje ainda às 21 horas. Eu mesmo retransmito através do meu computador, eu coloco no ar. Então, hoje ainda às 21 horas, tá? Quem quiser assistir, quem não conseguir assistir aqui, vai assistir no site, viu, Lária? Você avisa quem não assiste para pode assistir lá. E também vai ficar no Facebook, né? E depois, quarta-feira, mais ou menos, também vai para o YouTube. Então, tem 3 lugares para você assistir o programa. Hoje, ainda lá na TV Regeneração, vai ficar no Facebook, você pode assistir de novo pelo Facebook e no YouTube. Tá? Então, vamos agora, junto com a Eulária, fazer uma oração, para que nós possamos ter aqui, né, o envolvimento, a ajuda dos nossos amigos espirituais, dos espíritos amigos que são responsáveis pelo nosso programa, que esse programa existe graças a eles, essa possibilidade. Eles estão sempre aqui nos ajudando, nos auxiliando, nos inspirando. E vamos pedir, junto com a Eulária, que os nossos amigos espirituais possam nos ajudar no dia de hoje, tentando trazer o máximo de esclarecimento, de tirar as dúvidas. Caso você tenha dúvida, só mandar um WhatsApp para a gente aqui, para o nosso telefone. Ok? Então vamos fazer a oração com a Eulária. Vamos então levar aí o nosso pensamento a Jesus,
pedindo a proteção dos amigos espirituais para o sucesso do nosso programa, desse momento em que aqui nos encontramos. Deus, nosso Pai, de amor e de bondade infinita, aqui estamos reunidos em Seu nome para, em primeiro lugar, Senhor, te agradecer. Agradecer pela nossa vida, agradecer por tudo que temos recebido de Ti. E pedir, Senhor Jesus, que possa nos envolver e nos ajudar em nossas dificuldades. Dificuldades essas importantes para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. E assim, Senhor, com a sua permissão, nós iniciamos o nosso programa da tarde e noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Bom, nós vamos então conversar sobre esse tema, né? A parábola do joio e do trigo. Então, primeira coisa, a gente tem que entender, né? Porque Jesus falava por parábolas. Sim. Eu gostaria de saber por que Jesus falava, ensinava, né, as parábolas, né, por parábolas, os discípulos. Ensinos. Por que fazia isso? Por que fazia por parábolas? Então, na verdade, Jesus utilizava dessa metodologia para que ele pudesse ensinar verdades complexas de uma forma mais simples, para que o povo daquela época pudesse compreender aquilo que ele queria dizer. Então, as parábolas eram narrativas que tinham como contexto a cultura da época. Sim. Então, ele usava de uma linguagem da época, de uma terminologia da época, usando, né, utilizando ali dos personagens e do contexto onde aquelas pessoas estavam inseridas, da cultura da época. Ele usava muito a agricultura, né? Isso. Porque o povo na época era um povo agricultor, para que as pessoas pudessem então compreender aquela mensagem que ele queria dar. E é interessante que as parábolas, elas, em qualquer momento, em qualquer época, você pode compreendê-las. Você pode tirar os ensinos que ela vem trazer. Então, era um recurso que Jesus usava, porque as pessoas, com o grau cognitivo que elas tinham e da própria compreensão espiritual, ele usava dessa linguagem para que ele pudesse ser entendido pelas pessoas, né? E ele fez muito isso, né? Muitas parábolas. Né? Sim, são mais de 30 parábolas, se não me engano, foram 32 parábolas. Cada uma dessas parábolas trazendo um ensinamento, né? Trazendo um ensinamento moral, porque ele utilizava daquelas histórias. Isso, né? Eram histórias, né? Onde ele trazia um ensino moral. Sempre tinha uma moral no final. Sempre tem um ensino moral, e nós temos que nos ver dentro dessas histórias para que nós possamos, então, conseguir captar o que essa história está trazendo, qual o ensino que essa história está trazendo para a gente. Na parábola do trigo e do joio, né, ou do joio e o trigo, né, na verdade, o trigo e o joio, porque o trigo é plantado primeiro, né? Isso aí, o joio nasce... O joio nasce depois, né? Então, ele vem contando... Isso simboliza o quê? Então, ele vem contando que o reino dos céus, né, era semelhante a um homem, e que esse homem, então, semeia o trigo lá na sua lavoura. Ele semeia o trigo e que, tempos depois, os seus servidores percebem que quando esse trigo começa a germinar, ele vê que junto do trigo tinha o joio. O joio era um cereal, né? Ele era semelhante em sua estrutura ao trigo. Uhum. Então, era fácil de se confundir, difícil de você diagnosticar, né? Identificar na semente o que era o trigo, o que era o joio. E aí ele conta, né, que os homens dormiram e foi plantado, então, o joio junto com esse trigo. E quando começa a crescer, esses servidores vêm e perguntam para ele: ué, Senhor, o senhor plantou joio junto com o trigo? O senhor não fez uma boa semeadura? Aí ele falou: não, eu plantei só o trigo. Mas como cresceu o joio junto?
O Senhor quer que a gente retire, então? Quer que a gente arranque esse joio? E aí disse que o Senhor disse, não, deixa que cresça junto os dois, depois você tira primeiro o trigo e deixa o joio. No caso aí, então, o joio significa o quê? O mal, a ignorância, a falta de conhecimento? Isso, então. Vamos entender cada um desses simbolismos, né? Esse homem que semeia é Deus. Sim. O campo onde é semeado é a humanidade. Certo. Somos nós, né, a humanidade, que estamos aí num processo de evolução espiritual. O trigo seriam as virtudes, as qualidades que Deus, quando nos fez simples e ignorante, Ele colocou em nós. Cada um de nós tem, né? Sim. Só que nós precisamos desenvolver essas qualidades. Nós aqui estamos para isso. É verdade. Né? Para que a gente possa desenvolver aí essas virtudes que estão latentes em cada um de nós. E o que seria o joio nessa história? O joio são as nossas negatividades. São as imperfeições que nós ainda temos, elas não fazem parte da nossa essência, mas que nós ainda temos essas negatividades, temos esses defeitos que nós precisamos aí trabalhar. Na verdade, a gente vai trabalhando as virtudes para que esses defeitos que são antagônicos a essas virtudes possam, pouco a pouco, ser eliminados do nosso ser. Né? Sim, você falou uma coisa interessante. Você falou que Deus nos criou simples e ignorantes. Aí a doutrina fala para todos nós. Se Deus nos criou simples e ignorantes, por que nós temos tantas coisas dentro da gente ruins? Pois é, são essas negatividades, né? É o egoísmo, é o orgulho, isso a gente vem adquirindo é a prepotência. nas nossas reencarnações. Exatamente. Então, e nós temos tantas dificuldades ainda para conseguir eliminar, né, esses defeitos e essas negatividades que a gente tem, primeiro porque nós temos dificuldade de admitir a existência delas. Certo. Não é? A gente só consegue transmutar, a gente só consegue modificar aquilo que a gente entende que está ruim. Daí verdade. a importância, né, do conhecer a si mesmo. Então, primeiro eu preciso identificar de que eu ainda possuo alguns comportamentos que são equivocados. Alguns comportamentos que precisam ser modificados. É verdade. Né? Para isso, a gente precisa desenvolver também a humildade. Porque só a humildade nos permite olhar para dentro de nós e ver, olha, eu ainda cometo esse tipo de atitude. Eu ainda sou muito impaciente com o outro. Eu ainda não consigo compreender ainda as fraquezas do outro. Eu ainda sou irritadiço demais, enfim, né? Eu preciso olhar para mim, me autoanalisar, né? E perceber que há coisas em mim que precisam ser modificadas. Então, a partir dessa percepção, né? A primeira atitude é a percepção. Aí sim, na medida que eu percebo, eu começo então a procurar os recursos, né? E a doutrina nos dá esses recursos, Jesus nos dá esses recursos através dos ensinamentos dele, para que eu possa utilizar essas ferramentas para trabalhar essas mudanças. E essas mudanças, a gente resolve assim rapidinho? Pois Numa encarnação a gente consegue resolver tudo? Tão bom se seria, né? Essas mudanças são muito demoradas, até porque nada se muda de um momento para o outro, né? Essas mudanças são processuais. Então, nós vamos mudando aos poucos. Agora, é preciso muita vontade para isso. Então, a gente precisa desenvolver a vontade, a gente precisa querer a mudança, desejar a mudança. Normalmente, a gente deseja a mudança quando nós vamos perceber que nós estamos tendo muitas perdas em função desse comportamento que eu tenho.
Que perdas são essas, né? Começa nos próprios relacionamentos. Quando a gente percebe que as pessoas que estão ao nosso redor estão sofrendo com esse comportamento, com essa maneira de eu ser, com essa maneira de eu agir, com essa maneira de eu pensar, que eu mesma, né, não estou tendo sucesso naquilo que eu almejo em função da minha maneira de ser, da minha maneira de pensar. Então, tem uma hora que a gente cansa, às vezes, né, de passar por determinadas situações cuja causa está no nosso próprio comportamento. Então, muitas vezes a gente precisa, Renato, passar até por situações dolorosas, né, e a dor, na verdade, é uma grande amiga, é uma grande parceira. Sim. Porque muitas vezes, a partir da dor, nós tomamos consciência e nos motivamos a modificarmos. Quer dizer que isso aí demora. Então, são muitas encarnações, né? 50, 100, 200, depende. A gente não depende pode de cada nem... um, né? Depende do esforço de cada um nesse processo de da mudança. pessoa se conscientizar. Se conscientizar de que eu preciso mudar, de que eu vim aqui para isso. Né? Eu vim para o mundo, eu vim para a Terra, eu reencarnei para que eu pudesse mudar. Nem de férias. Não. Né? E o que acontece? Nós temos toda uma programação no plano espiritual. Isso aí. Né? Nós nos comprometemos de mudar, de fazer novos planejamentos, novas atitudes, novas conquistas, né? E o que acontece? Quando nós chegamos aqui, nós nos deixamos levar pelos encantos do mundo material. Não que nós não tenhamos que desfrutar do que o mundo material nos oferece, até porque nós estamos encarnados, nós estamos no corpo material. Então, nós podemos e devemos usufruir das belezas, né, e das alegrias e das felicidades que esse mundo pode nos oferecer. O grande problema é que nós, muitas vezes, vivemos só para isso. Esse é que é o perigo. Esse que é o problema, né? Nós não conseguimos dividir de uma forma mais harmoniosa o nosso tempo aqui na Terra. O que é necessário e o que não é, né? E o que não é necessário. E aí nós, muitas vezes, nos dedicamos exclusivamente à nossa vida material, ao nosso trabalho, à nossa família, ao nosso lazer. E com isso, a vida que é muito rápida, essa vida aqui na Terra, né? Nós estamos aqui, daqui a pouco nós já estamos voltando, são vários ciclos, só que em cada um desses ciclos, nós precisamos caminhar. Crescer, né? Então, muitas vezes, nós estamos nos desenvolvendo de uma forma vertical, mas nós não estamos ascendendo, né? Então, aliás, de uma forma horizontal, não estamos crescendo de uma forma vertical. É verdade. E com isso, nós estamos perdendo tempo. E os espíritos nos disseram que as leis de Deus estão na nossa consciência. Isso. Por que é tão difícil então, a gente ter essa consciência, né? Exatamente. Esse é que é o X do negócio. Está latente dentro da gente. Isso, né? Foi o que ele falou. O trigo são essas virtudes que estão dentro de nós. Mas desenvolvê-las é que é o... É que é o nosso grande desafio. Porque quando a gente encarna, a gente esquece tudo e as coisas boas da Terra, né? Aí faz com que a gente... Pois é. Faz com que a gente trave, com que a gente faça com que esse processo de crescimento espiritual, ele se alongue, né? Nós todos chegaremos à perfeição espiritual. Certo? Certo, com certeza. Esse aí é o nosso determinismo. Isso aí. Agora, o momento em que nós vamos chegar é que vai depender do esforço de cada um de nós. Certo. Quando na parábola ele diz que vai colocar fogo em todo joio será queimado, ele quer dizer que todas essas nossas imperfeições, um dia, elas deixarão de existir. É verdade. Um dia elas deixarão de existir. Para uns, esse dia vai chegar mais próximo do que para outros. Vai depender do esforço de cada um, né? De como cada um vai fazer esse caminhar. Recurso todos nós temos. Agora nós precisamos utilizá-los.
Então, a parábola ela vem mostrando um pouco disso, dessa luta, né, do bem contra o mal, na figura do trigo e do joio. Mas o mal maior não está lá fora, o mal maior está dentro de nós. É verdade. Né, que são essas negatividades que nós precisamos identificar que elas existem para que nós possamos trabalhar as qualidades opostas a elas. Né? Então, eu preciso trabalhar aí o altruísmo, eu preciso trabalhar a humildade, certo? Para que, à medida em que eu vou trabalhando o altruísmo, o meu orgulho, o meu egocentrismo, ele vai cada dia desaparecendo, na medida em que eu vou desenvolvendo as virtudes. Sim. Então, isso aí é ao longo de muitas e muitas reencarnações, né? Sim. E por que por exemplo, além disso que você está falando, quer dizer, Deus é tão bom, é um Pai tão amoroso, que nos mandou Jesus, né? Para nos ensinar, a nos mostrar o caminho. Né? O Evangelho de Jesus, ele é perfeito. Isso. Tem tudo ali para que a gente possa conseguir, né, essa felicidade mais rápido. Mas por que essa dificuldade que a gente tem? A gente está numa religião, a gente estuda o Evangelho de Jesus e mesmo assim a gente quer dar sempre aquele jeitinho, né, de desviar. Por quê? É porque nós somos teimosos mesmo? Ou é ignorância mesmo? Nós ainda somos espíritos assim muito recalcitrantes, né? Nós somos ainda muito difíceis. Os espíritos têm muito trabalho ainda com a gente, né? Eles estão aí nos ajudando, mas você veja bem, com todos os recursos que nós temos, como que nós ainda nos vamos para outro caminho, né? Como que nós nos deixamos levar pelos prazeres ainda materiais? E tem uma coisa também, nós que temos o conhecimento da vida espiritual, que sabemos que nós não estamos aqui simplesmente para nos formarmos, para comprar casa, comprar carro, para passear. Nós estamos aqui para algo muito maior, né? Que é sairmos daqui dessa encarnação melhores do que nós chegamos. Sim. É verdade. Né? Nós estamos aqui para isso, então nós vamos sair melhores em todos os sentidos. Nós vamos sair melhores intelectualmente, se nós estamos estudando, né? Nós estamos aprimorando, nós estamos aí dentro da nossa profissão tentando fazer o melhor. Então, isso nós vamos levar, esse desenvolvimento intelectual, cognitivo nós vamos levar junto conosco, ele é importante para o progresso da humanidade. Mas nós temos que sair daqui melhores moralmente também. Então, o que nós percebemos é que nós evoluímos muito intelectualmente, mas moralmente nós não damos o mesmo valor, a mesma importância. Então, se a gente for pensar, o tempo que a gente gasta estudando, nos aprimorando no nosso trabalho, na nossa profissão, é infinitamente maior do que o tempo que nós gastamos lendo, por exemplo, as obras, estudando, nos dedicando à caridade, cada um de nós com as suas convicções religiosas, indo na sua igreja, indo no seu centro espírita, indo na casa, na sua casa de dedicação, na casa que você, né, se dedica, na sua casa religiosa, ainda é muito menor. Então, na verdade, nós nos dedicamos muito pouco a esse crescimento moral. Por isso que ele acaba se demorando muito a acontecer. Porque o nosso esforço, nesse sentido, ainda é muito pouco. Né? E aí, os resultados também serão já não tem serão menores. Força. E as tentações, né? As tentações do mundo são muito grandes, né? O lazer, né? O ter as coisas. Então, você vê que a tecnologia de ser, né? A tecnologia, ela avança cada dia e a gente fica encantado com essa tecnologia. Então, você tem um telefone celular que a gente compra para falar, né?
Só que agora ele serve para falar, para tirar retrato, para filmar, hoje em dia enfim, ele para uma fa- série aliás, de ele coisas. serve pra tudo. Hoje, menos para falar. Menos para falar. Fala muito pouco, né? E aí, o que acontece? Você tem um aparelho, daqui a pouco surge uma versão mais nova, aquela já não te serve mais e você quer aquela que é mais É. nova, a mais nova já é mais cara, então você tem que trabalhar Consumismo. mais para você conseguir dar conta de ter todas essas coisas que nos encantam. É verdade. Né? Então, com isso, a gente deixa um pouco para trás o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento moral. É isso aí. Tem aqui Jesus falou o seguinte. Ele falou assim: o reino de Deus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. O que quis dizer com isso? Então, esse reino de Deus, né, esse campo, somos nós. Então, esse reino de Deus é esse local, né? É esse local, né, que é o ambiente nosso, né, nosso planeta, o nosso mundo, em que Deus está sempre semeando essas virtudes, né? Manda Jesus, que traz os seus ensinos, e antes ele dele o vieram faz vários também, né? vários trazendo, precursores antes Jesus de também mandou. Jesus, né, que veio, que Deus nos mandou, veio Moisés, né, com as suas leis Isso. necessárias para a época que aquele povo vivia. Depois ele manda Jesus, trazendo essa mensagem de amor para a gente, né, dando esse exemplo, esse modelo, né? Deus foi tão bom que trouxe um modelo encarnado É verdade. para que nós pudéssemos ter um exemplo, um modelo concreto, material, né, de suma bondade, que nós pudéssemos seguir. É Né? verdade. Então, Jesus é esse modelo que nós buscamos alcançar. E ele, numa generosidade tão grande, ele reencarna nesse mundo material tão difícil, e ele se propõe, se prepara, e a gente fica imaginando, né, o trabalho que foi para que Jesus pudesse reencarnar no patamar espiritual onde ele se encontra, pegar um corpo de carne nessa matéria tão grosseira. Lógico que o corpo de Jesus, né, ele era um corpo mais diáfano, mas ainda assim, Bem imagina, para ele reencarnar É verdade, nesse mundo sim. como a Terra. Ele se Então, preparou um bocado de tempo. Muito até que tempo. E diz a história que Jesus de vez em quando se afastava. Ele ia para os campos para que ele pudesse se afastar e se reestabelecer, né? Recarregar a bateria. Para né? poder ele Viver nesse mundo retornar, aqui, ele né? viver nesse mundo tão pesado para ele. E nós aproveitamos muito pouco. É Né? verdade. Você vê que ele se utilizou de uma metodologia que pudesse facilitar nosso entendimento, né? E até hoje estão aí as parábolas, até hoje você vê que, né, que foi contada na época de Jesus, e até hoje elas são atuais. Com certeza. Né? Até hoje ela vem dar o recado para a gente nesse mundo de globalização que a gente vive, e elas são tão atuais. É verdade. E a gente está começando a entender melhor, né? Porque Isso. um pouquinho, a cada tempo a gente vai entendendo Entendendo melhor. melhor esses ensinos. Bom, continuando aqui na parábola, em seguida ele diz: mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O que ele está se referindo com essas palavras? Você já falou, mas dá uma... Não, aí esses homens ele já está se referindo a nós. A nós. A nós. Esse caso aqui E somos nós. Já somos nós. E quando que nós dormimos? Nós dormimos quando nós anestesiamos a nossa mente, quando nós nos tornamos displicentes. É a gente dormir no ponto mesmo, né? Entre aspas, como diz a gíria. É a gente dormir no ponto. É a gente estar aqui não orando e vigiando, dormindo realmente no sentido da palavra, deixando com que o tempo passe
e nós perdendo a oportunidade da gente se melhorar, E da a gente pessoa aproveitar esses fica muito recursos. preso realmente à matéria, se materializa muito, né? Só Muito. pensa em ter, e esquece o lado espiritual, né? E esse dormir é isso, é a gente estar displicente. Então é quando nós nos tornamos displicentes e a gente deixa para depois, e a gente adia, né? Eu não tenho tempo ainda, eu vou me aposentar, quando eu me aposentar eu vou me dedicar à caridade. Quando eu tiver um pouco mais de tempo, eu faço isso, eu agora não posso. E a gente não sabe o tempo que nós temos, né? A gente pode desencarnar com 90 anos, mas a gente pode desencarnar com 20, com 15. A gente não Né? sabe, né? Então a gente vê os jovens achando que tem muito tempo, não, eu tenho que curtir a vida, eu tenho muito tempo, né? A vida é uma só, então eu tenho muito o que fazer, eu não posso estar preso a uma religião, eu tenho que curtir a vida. E a gente não sabe a hora que a gente vai ser chamado. É verdade. E quando nós retornarmos, nós vamos ter que prestar conta. Olha só, você retornou, né? Você reencarnou com o compromisso de fazer isso, Tem um planejamento isso, né? para cumprir, mas não Um cumpre. planejamento para ser cumprido, né? E agora? Né? Nada, E né? naquele momento que você foi convidado para você atuar ali, para você ajudar, por que você não foi? E aí vem, né? E vem o arrependimento, né? E a gente ouve isso nas reuniões mediúnicas dos nossos irmãos, né? Dos nossos irmãos que estão no plano espiritual, quando eles chegam, né? E chegam muitas vezes arrependidos, remorciados, por não terem aproveitado as oportunidades que eles tiveram, né? As obras, inclusive, a literatura espírita conta que existe uma colônia no plano espiritual onde vão os espíritas. É verdade. Os espíritas fracassados. Sim. Aqueles que vieram com seus compromissos, quer na área da mediunidade, quer na área da divulgação, quer tendo divulgar com programa, né? Cada um com seu compromisso, de acordo com suas aptidões, de acordo com as suas disponibilidades, mas que muitos de nós, quando chega aqui, a gente não faz 10% daquilo que nós poderíamos fazer. É verdade. E aí vamos para as colônias no mundo espiritual, chegamos como fracassados, sofrendo, arrependidos, porque tínhamos todo o conhecimento e ainda assim nós vacilamos. Deixamos-nos levar pela matéria, pela carne, né? Deixamos nos levar pelas coisas materiais, que são o que nós não vamos levar conosco. Fica tudo Interessante aí, né? como que a gente se prende ao que nós vamos deixar e deixamos de lado aquilo que vamos levar junto conosco quando nós retornarmos. É a mala, a famosa mala, né? A mala chega vazia lá. A mala chega vazia, né? E a gente crente que está abafando. Quando a gente chega lá na vida espiritual... E literalmente, né? temos... Sem as coisas materiais e sem as virtudes as espirituais ficam mesmo, né? E a gente se prende tanto às coisas materiais que não são nossas, que são empréstimos para que a gente possa morar aqui, né? A gente está morando aqui, a gente está passando uma temporada aqui, né? É como a gente vai fazer uma viagem, você vai fazer uma viagem, mas você não vai morar lá. Então, você vai passar 10 dias fora, você pega uma roupa para você passar 10 dias. Você não leva a casa toda. É verdade. Né? Porque você vai passar um período só ali. Então, por que a gente se prende tanto com algo que é tão efêmero, que é tão passageiro? É verdade, né? E a gente fica preso a isso. E as pessoas esquecem totalmente, né? O lado espiritual. Passam a vida inteira presas. Nem se quiser tomar conhecimento, nem às vezes até sem religião mesmo, sem uma igreja, sem um lugar, qualquer religião que seja, passa aquilo ali como se não existisse. É verdade. E a gente imagina, se pra gente, né, que está dentro de uma religião, que está estudando, né, que nós estamos ali ouvindo os ensinamentos, participando das palestras, dos estudos, ouvindo aqueles que já foram. É verdade. Que já estiveram aqui. Não falta testemunho, não, né? Não faltam testemunhos, né? Nós ouvindo aqueles que já foram. Olha,
né? Passei por isso, né? Poxa, se eu tivesse aproveitado um pouco mais. Então, a gente vê, assim, familiares nossos, que nós temos oportunidades, né? De ouvir numa reunião mediúnica, que isso eu acho que é um grande... Eu digo que é um grande privilégio, né? Que a gente tem de poder... Né? É um aprendizado enorme, de né? poder Uma reunião ouvir, de poder mediúnica conversar, é uma coisa, assim, maravilhosa. de poder estar com os nossos entes queridos que já partiram, poder ouvir, poder conversar, né? Como eu tive a oportunidade de conversar com a minha irmã, É mesmo? né? Que Que bom. já partiu para a vida espiritual, e falar, estuda, aproveita seu tempo aí, né? Estuda, quem sabe você não volta, né? É Para verdade. estar junto conosco novamente, né? Como um de nós aí. Então, assim, é algo extremamente confortador. E uma grande lição, quando você ouve dizer, poxa, eu não ouvi, né? Eu não ouvi os conselhos, eu não fiz o que eu poderia ter feito. Então, isso tudo serve de aprendizado para que a gente possa aproveitar melhor essa nossa existência aqui, né? É verdade. Entendendo que nós temos muitas dificuldades, mas que também nós temos os recursos para que nós possamos superar as dificuldades que nós trazemos, né? Com muita compaixão conosco mesmo também, É né? verdade. Com certeza. Quando ele fala assim, né? Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O que é isso aí? O que quer dizer isso? O retirou-se? Então, esse retirou-se são essas negatividades que nós não aceitamos, que nós temos. E aí nós as mascaramos. É aquele momento em que eu não aceito aquele comportamento que eu tenho, que é uma negatividade, e aí eu mascaro isso. Então, essa retirada é a minha retirada no sentido de não aceitar aquilo que eu ainda trago que precisa ser transmutado. Então, eu sou uma pessoa impaciente, por exemplo, mas eu não me vejo como uma pessoa impaciente. É aquela pessoa que diz assim, mas eu agi assim porque fulana me tirou do sério. Então, eu preciso entender que o outro não me tira do sério. Eu me permito sair do sério, ainda que seja pelo comportamento do outro. É verdade. Então, eu jogo para o outro, né? Eu estou jogando para o outro a justificativa de um comportamento equivocado que eu possuo. Então, eu não admito, eu me retiro dessa responsabilidade. Isso é o retirar-se. Eu me retiro dessa responsabilidade. Então, eu digo, não sou eu que sou irritadiça, é o outro que faz com que me tire do sério. Eu não falo de uma forma áspera, sou eu que tenho o tom de voz alto. Então, são pequenas coisas, muitas vezes, do nosso dia a dia, né, até com os nossos familiares, pequenos equívocos, pequenos enganos que nós cometemos, que nós não achamos que aquilo seja uma coisa ruim, e muito menos que aquilo é uma responsabilidade nossa. E aí a gente começa a mascarar. Não, é o meu jeito de falar. Sou eu que tenho um tom alto. E não vejo que eu estou sendo grosseira. É verdade. Que eu estou sendo mal educada. É verdade. Então, é quando a gente se retira dessa responsabilidade. Enquanto eu estou circulando, caminhando com essa visão, eu não transmuto. Sim. Por que eu não transmuto? Porque eu não me identifico com tal comportamento. É verdade. Porque o comportamento que eu acho que eu tenho é em função do que o outro está fazendo. A culpa é sempre do outro. A responsabilidade é do outro. É o outro que me tira do sério. São os problemas, é o estresse.
Então eu falo assim com você porque eu estou estressada. Eu digo assim, eu perdi a paciência. Eu perdi a paciência. Você não perde o que você não tem, Com né? certeza. A paciência é um bem adquirido. É. Então, no Quem momento tem, que eu perde tenho, nunca. eu não perco. Verdade. Porque o ser paciente, quando está tudo calmo, todo mundo é. Não Mas é? pisa no calo. Então, quando que eu vou mostrar minha paciência? Na Numa dificuldade. situação de dificuldade, numa situação difícil, numa situação de estresse, quando todo mundo está nervoso, eu vou parar e vou refletir, vou ver o melhor caminho a ser seguido. É verdade. Você ser calmo quando está tudo calmo, É fácil. todo mundo é. É fácil, né? Tranquilo. Não é? É verdade. Isso aí é tranquilo. Então, eu me retiro sempre que eu nego. Então, a gente faz esse caminho da negação o tempo todo. É. Em vários momentos da nossa vida. Poxa, eu tenho uma dificuldade com horários. Tem gente que tem dificuldade com horário. Tem gente que tem dificuldade, uma coisa simples, de ser pontual. Mas isso eu tenho que identificar que é um problema que eu tenho e que eu preciso me planejar melhor para que eu possa, então, passar a ser uma pessoa pontual. Então, assim, tudo da nossa vida, do dia a dia, eu não posso ver uma coisa que eu tenho que comprar. Mas é porque é muito bonita, é porque tá barato. Não, não é porque tá barato, é porque você é compulsiva. É verdade. Não é? É barato, mas eu não estou precisando, eu não tenho por que comprar. Compra-se muita coisa que tem a menor utilidade. Não é? Então, o que acontece? Mas você comprou porque eu queria aproveitar. Olha, a gente sempre tem uma desculpa quando a gente quer fazer algo. A verdade é essa. É Você verdade. sempre tem uma justificativa por trás de uma conduta que você quer fazer, de uma decisão que você quer tomar. Aí você tenta convencer o outro de que aquilo que é uma boa opção. Então, enquanto nós não nos encararmos de frente e não assumirmos as responsabilidades daquilo que a gente faz, de que aquilo realmente não está bom, e que eu é que tenho essa responsabilidade da mudança e não o outro, as coisas não mudam. Com certeza. Nós continuamos com o mesmo comportamento. É verdade. Então, é preciso essa tomada de consciência, né? Essa percepção de mim. Mas a gente precisa de muita humildade para isso. Isso aí varia para cada pessoa, né? Cada um vai ter seu tempo. Sim. Agora, faz- muitas vezes, Renata, a gente precisa até da ajuda profissional para essa percepção. Sim. Muitas vezes a gente precisa de uma ajuda de um psicólogo, por exemplo, que vai nos ajudar nessa percepção dessas atitudes, desses comportamentos, muitas vezes em família, com o esposo, com a esposa, com os filhos, né? E às vezes o profissional, ele se faz necessário muitas vezes para que a gente possa ter essa percepção que a gente sozinho, às vezes, a gente não consegue perceber. Não consegue mesmo. Não né? consegue. E aí a gente não consegue Isso. mudar os nossos comportamentos e as nossas atitudes, a começar dentro do nosso próprio lar, que é onde a gente se sente mais à vontade para cometer os equívocos, É verdade. né? Porque a gente se sente mais à vontade, né? do que com as pessoas na sociedade. Então, em casa eu explodo com mais frequência, né? Em casa eu peço as coisas, esqueço de falar a palavrinha mágica, né? Esqueço de pedir o por favor, esqueço de pedir o obrigado, né? E a gente vai deixando as nossas relações familiares, às vezes, não tão afáveis por conta de pequenos detalhes, né? Na nossa relação por conta disso. Né? Do dizer eu te amo, do dizer eu gosto de estar com você, não é? Da gente dizer isso para o companheiro, de dizer para a companheira, de dizer para os filhos, né? Do respeito, do falar baixo, né? Mas isso tudo eu preciso perceber, preciso querer ter um lar mais harmonioso, preciso querer ter uma relação mais harmoniosa com as pessoas, né? Enfim. É verdade. Eu vou pedir agora um intervalinho aqui para a gente tomar uma aguinha aqui, um apoio cultural, a gente já volta já já, ok? Rapidinho.
na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. 3 de abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da... Ok, nós voltamos do nosso apoio cultural, já tomamos aquela aguinha e agora vamos continuar com o nosso bate-papo sobre a parábola do joio e do trigo. Relembrando a nossos amigos que esse programa vai ser retransmitido hoje ainda às 21 horas lá no site da TV Regeneração. Então você entra em www.tvregeneracal.org.br, que às 21 horas esse programa vai ser retransmitido lá, que é o site, na TV do Centro Espírita Leão Denis, do CELD. Mandar um abraço para o meu amigo Valnei, Roberto Negrão, Juan, os amigos lá do Centro Espírita Leão Denis. Continuando nossa conversa, viu, Galinha? Vamos lá. Por quê? Aqui na parábola, ele aconselha a não arrancar o joio e sim deixar que ambos cresçam juntos. Nasce tudo junto, né? Você falou que nasce primeiro o joio, não, o trigo. Ele depois plantou o trigo, né? O trigo, depois o joio vem junto e Isso. fica uma coisa só, que eles são muito parecidos. Isso. Por que ele Então, fala isso? Compreendendo que o trigo seriam essas qualidades, né, que nós Isso. temos latente, que o joio são essas negatividades que nós ainda trazemos. Quando ele diz deixam que cresçam juntos, é para que a gente possa entender que essas negatividades, elas existem ainda em nós.
e que nós temos que aceitá-las, porque senão nós vamos mascará-las. Então, deixar Sim. crescer junto é nós entendermos que nós realmente temos ainda. Nós ainda não somos perfeitos, nós estamos no caminho. Mas nós temos defeitos. Eu tenho meus defeitos, Sim. você tem os seus Tem, defeitos. tem. Todos Agora, nós. assumir os defeitos não significa que eu estou bem com eles, que eu não preciso modificá-los. Mas é importante que eu entenda, eu ainda trago, né? Eu ainda trago a irritabilidade, eu ainda trago a incompreensão, mas eu estou num esforço contínuo para melhorar. Porque quando eu não aceito que eles existem ainda em mim, eu começo a negá-los. É verdade. Sim. E aí eu tento mascará-los. E isso faz com que eu não cresça. Porque se eu, volto a dizer, não identifico que esses sentimentos ainda existem dentro do meu coração, que eu ainda sinto raiva, que eu ainda sinto inveja, que eu ainda trago esses sentimentos negativos, eu não vou perceber que eu preciso modificá-los. É Então, às verdade. vezes a gente se... Ai, mas eu fiquei com uma raiva. São sentimentos que nós ainda temos. É verdade. O que a gente não pode é se permitir que esses sentimentos, eles tomam uma proporção maior do que eles já têm, né? Do que eles com já certeza. existem. Então, É. quando ele diz isso, ele quer dizer, olha só, esses defeitos ainda existem. Não tente mascará-los. Não queira dizer que eles não existem dentro de você. Eles vão caminhar. Nesse caminhar nosso, a gente caminha com as qualidades e a gente caminha com esses defeitos, trabalhando para transmutá-los. Esses defeitos não sairão de nós de uma forma abrupta. Para que a gente possa evoluir de uma forma harmoniosa, de uma forma gradativa, é preciso entender que esses defeitos vão ainda caminhar conosco. Né? E que para a gente possa evoluir de uma forma amorosa, não entendendo o amor como um modelo para a gente seguir, não como obrigação, nós precisamos entender que esse joio, ele vai crescer junto. Não adianta, porque a gente não vai conseguir tirar de uma forma abrupta. Senão, o que acontece? A gente começa a idealizar um comportamento para a gente que nós não somos capazes de cumprir, que nós não somos capazes de fazer. Então, existe, às vezes, um grande duelo entre o que eu sou e o que eu idealizo que eu tenho que ser. Então, esse modelo, esse ideal, ele deve seguir como uma meta a ser seguida. Certo. Não que eu tenha que ser isso nesse momento a qualquer preço. Então, esse eu que eu idealizo para mim, eu preciso entender que eu vou chegar lá, eu ainda não sou ele. Porque senão você vira uma pessoa, quando ele fala da máscara, é a falsidade. É você mostrar uma coisa que na realidade você não é aquilo. E as pessoas usam máscara o tempo todo. O né? tempo todo. Né? Nós usamos, E assim né? a gente Eu me vê incluo também. até mesmo religiosos que dentro do seu templo religioso, ele tem um comportamento e ele fora, na sua família, na sociedade, ele é uma pessoa que você não reconhece. É verdade. Então, você acaba sendo uma coisa que você não é. Então, o joio crescer junto com o trigo é exatamente isso. Olha, eu preciso entender que eu tenho isso ainda, mas eu vou me esforçar, eu vou melhorar. Eu estou me esforçando, eu estou procurando, mas eu reconheço que eu ainda tenho Para não esses sofrer, né? Porque comportamentos. senão você vai sofrer. Exatamente. E está aí para te mostrar, olha, para ficar te... E o que a pessoa faz para não sofrer? Mascara. É isso aí. Finge que não... Finge, né, que aquilo não está existindo. Mas vai chegar uma hora que... Finge que ele não é assim. Então, é isso que ele quer dizer. Olha, não é para cortar. Por quê? O joio, ele vai estar presente. Nós não somos perfeitos ainda. Então, esse joio está presente em nós ainda.
né? E é trabalhando para transmutá-los que nós estamos aqui, encarnados, É aqui verdade. na Terra. E Nessa luta diária de nos melhorarmos. É verdade. Então, continuando aqui, isso é importante, dessa dificuldade que nós homens temos para nos livrarmos dessas mudanças todas, né? Desses sentimentos negativos. Por que a gente demora tanto a entender isso? Por que a gente demora tanto a tomar essa decisão de mudar? Porque estamos muito presos aos nossos interesses. Aos nossos interesses materiais, porque não aceitamos aquilo que nós somos, nós temos essa dificuldade, né, de aceitar que somos ainda tão imperfeitos. Nós temos a falta de humildade e temos ainda, em algumas situações, uma cobrança muito grande em relação a nós. E essa cobrança de ser aquilo que ainda não conseguimos ser acaba nos atrapalhando. Ao invés de nos ajudar a seguir adiante, ela nos trava. Ela nos trava. Então é preciso entender que a mudança, ela se dá de forma gradativa, mas ela precisa se dar. Ela precisa acontecer, ainda que de uma forma gradativa, né? Então, e nós precisamos entender também que nós somos aprendizes da vida. Nós estamos aqui num processo de aprendizado. Nós somos aprendizes. E o aprendiz, ele não sabe tudo. O aprendiz, ele está na escola. A Terra é uma grande escola para nós. Então, ela é um local de aprendizado. Então, nós estamos aqui o tempo todo tendo lições que cada um, sabendo utilizá-las, você vai ter o seu aprendizado. Então, o aprendiz, ele erra. Então, nós precisamos ter essa compreensão e essa compaixão conosco mesmo, entendendo que em algum momento nós vamos errar, mas nós vamos nos esforçar para daqui a pouco nós acertarmos novamente. É verdade. Então, nós somos aprendizes. Então, o aprendiz, ele erra. E nós precisamos entender isso. Nós não precisamos ter que fingir que acertamos, que nós já sabemos. Não. Nós estamos aqui aprendendo a todo instante. Que humildade, aprendendo. né? A Pois palavra correta é essa. é humildade, né? De saber que nós não sabemos nada, nós sabemos muito pouco, nós estamos aqui aprendendo, nós vamos errar, mas o que o aprendiz faz quando erra? Ele apaga e vai lá e corrige e tenta fazer novamente. Começa de novo. Né? Ele começa de novo. É assim que a gente cresce. É assim que a caindo, gente levantando, cresce, caindo, levantando, e assim nós vamos aprendendo. É quando eu erro, eu vou lá, eu te peço desculpas. O problema é cair e não levantar. Exatamente. Esse é que é o problema. Esse é o grande problema. Esse é o grande Porque o cair, ele vai acontecer. Sim, sempre. Nesse processo, isso vai acontecer. Nessa fase que nós estamos aí, Sim. nesse Então, planeta de provas e expiações, é isso. O que nós não podemos é ficar deitados. de jeito nenhum. Né? A gente É assim que cai, se aprende. a gente passa a mão no joelho que ralou, Isso. levanta e continua a nossa caminhada. Começa de E aí aquele buraco que nós caímos, se nós usarmos da sabedoria, nós não vamos cair nele de novo. Sim. Um outro problema que nós observamos também é que nós repetimos muito os nossos erros. Também. Como a gente repete os erros? Por quê? Nós não estamos sendo sábios, nós não estamos aprendendo com as nossas experiências. Nós precisamos aprender com as nossas experiências. É verdade. E nós não estamos fazendo isso. Quantas vezes a gente se vê na vida, mesmo na nossa vida material, nós cometemos o mesmo erro 2 vezes. E a gente diz assim, meu Deus do céu, como é que de novo eu fiz isso? Como é que de novo eu caí nessa mesma situação? É verdade. Né? Então, nós precisamos aprender com as nossas experiências. Nós precisamos aprender com as experiências dos outros.
Você viu acontecer aqui do seu lado. Você viu seu irmão passar por uma determinada situação porque tomou uma decisão equivocada. A experiência dele pode servir para mim. Eu não preciso passar porque ele passou para poder eu aprender. Na verdade, nós não precisamos sofrer para aprender. O sofrimento vem em função da nossa persistência no erro. Com certeza. Né? Deus não nos fez para o sofrimento, Ele nos fez para a felicidade. É verdade. Ele nos criou para que nós pudéssemos evoluir, adquirir essas qualidades, essa virtude, mas em momento nenhum Ele botou o sofrimento na nossa vida. Porque nós podemos fazer toda essa trajetória sem sofrer, nós poderíamos fazer, se nós optássemos pelo amor. Mas não é isso que nós fazemos. Então o sofrimento vem como uma consequência dos nossos equívocos, para mostrar, hello, esse caminho está errado. Muda aqui. Muda porque não está bem, não está legal. Você não fez isso e nos sofreu? Então você não faz esse caminho de novo. Faz um outro caminho. Mas às vezes nós insistimos, achamos que não, eu caí aqui, mas eu vou conseguir. E às vezes a gente insiste com comportamentos equivocados e a gente não muda, porque nós não aprendemos com as nossas experiências. Né? Então nós precisamos aprender com as nossas experiências, com as nossas vivências, para que a gente possa encurtar esse nosso caminho aqui na Terra. Para que nós possamos galgar mundos melhores, com menos sofrimentos. Mas, por enquanto, se nós estamos aqui encarnados nesse mundo de tanto sofrimento, de tanta desgraça, de tanta dor, é porque nós ainda não trabalhamos o suficiente para merecer estar num mundo melhor. É verdade. Porque, com certeza, se nós já tivéssemos trabalhado o suficiente, nós já estaríamos, por exemplo, no mundo de regeneração. Porque Deus é soberanamente bom e justo. Então, Ele não ia ser injusto conosco de nos deixarmos encarnarmos nesse mundo com tantas mazelas se nós não estivéssemos precisando e merecendo estar por aqui ainda. É verdade. Então, quando a gente ouve assim em casa, como eu costumo comentar, assim, mas esse mundo muito ruim, essas coisas, né? Eu falo, mas o que você fez, né? Para estar num mundo melhor do que... Para melhorar isso. Para melhorar. O que você fez para não estar aqui? Se está aqui, é porque você não mereceu ainda estar numa situação melhor. E tem que fazer por onde, né? A gente tem que fazer por onde. Então, não há conquista sem luta, né, Renato? Sim, como a gente começar a fazer, não trabalhar, há conquista ajudar. sem luta, Jesus não. não disse isso? Isso. Que a gente tem que trabalhar, fazer o bem. Nós temos que trabalhar, fazer o bem, né? Não Esse tem, é o não caminho, tem. né? Não tem. Jesus Do nos deu. céu só cai chuva e de vez em quando. É Né? verdade. O restante todo é com esforço, né? Que é o esforço que muitos não querem ter. É a renúncia que muitos não querem fazer. Querem a coisa mais fácil. Que é o caminho mais fácil, né? Que é a porta mais larga, né? E essa porta mais larga nem sempre nos leva para o nosso destino real, né? Que é o que nós Com viemos certeza não leva buscar aqui. Bom, disso tudo que você falou, né, dessa parábola, né, a parábola do joio e do trigo, qual é a lição que fica para todos nós? A lição que fica para a gente é que a gente precisa, primeiro, compreender que nós estamos aqui no mundo para que a gente possa evoluir, para que a gente possa seguir melhor, chegar a uma situação melhor. Mas que nós teremos as nossas dificuldades. Sim. Que esse caminhar será um caminho com percalços, com buracos, com valas, mas que nós temos os recursos para que a gente possa passar por esses caminhos e conseguir chegar ao nosso alvo. Importante que nós entendamos, diante das nossas dores, que toda dor tem hora marcada para acabar. Como nos diz o nosso irmão Haroldo Dutra. Toda dor tem hora marcada para acabar. Tudo passa. Tudo passa. Que nós temos
que compreender que essas dificuldades que ainda existem em nós, elas um dia deixarão de existir. Mas que nós temos que ter, acima de tudo, a compaixão conosco mesmos, de entender que elas existem, elas fazem parte de nós, que nós precisamos admitir que elas ainda estão aqui dentro e que com muita paciência, com muita compreensão, sem cobrar de mim mesma aquilo que eu ainda não posso dar, tendo essa compreensão para que eu possa conseguir caminhar. É verdade. Porque na medida em que eu exijo de mim aquilo que eu não posso dar, eu me frustro. Eu me frustro, eu passo a mascarar as minhas atitudes e com isso eu não cresço. Então eu preciso aprender, eu preciso entender que eu estou aqui num processo de aprendizado. E que como aprendiz, eu vou errar, eu vou me equivocar, mas eu vou continuar me esforçando, caminhando para o progresso espiritual e para a felicidade que ainda é possível nesse mundo. Não talvez a felicidade do ponto de vista que nós almejamos, mas nós fomos criados para sermos felizes. Sim. E nós podemos ter uma felicidade relativa aqui na Terra. Não a felicidade absoluta, mas uma felicidade relativa. Verdade. Né? Nós podemos ter essa felicidade quando nós procuramos valorizar aquilo que realmente é importante na nossa vida. Que são os valores morais, que são os valores espirituais, que são os valores familiares. E lutando dia após dia, com muita paciência, com muito amor, para que a gente possa se melhorar a cada dia mais. E quando nós olhamos para trás, nós percebemos que hoje nós estamos melhores sim do que nós éramos. Quando nós observamos, Renato, muitas vezes, a gente passou por uma situação no passado e nós nos comportamos de uma certa maneira. E às vezes a gente passa por uma situação semelhante hoje e a gente se comporta de uma maneira completamente diferente, de uma maneira mais equilibrada, mais madura. E a gente às vezes diz, poxa, se isso acontecesse há um tempo atrás, eu ia fazer e acontecer. Mas hoje, então nós estamos melhorando. Com certeza. Né? Não tem dúvida. Nós só precisamos de ter essa compreensão de que esse joio, ele está aqui ainda, mas que ele vai se modificar. Sim. Que ele vai se transformar numa qualidade na minha vida, mas que eu preciso ter essa compreensão comigo. É verdade. Admitir que eu ainda possuo determinadas fraquezas, elas existem, e me comprometer a cada dia para ir modificando essa fraqueza. Para que eu não venha mascarar, para que eu não venha fingir que ela não existe. E aí não trabalhar essa fraqueza dentro de mim. Isso. A gente ter essa consciência, né, de que a gente errou e que a gente quer melhorar, porque a gente vê, né, que ainda as pessoas ainda têm comportamento muito infantil, espiritualmente falando. Isso. Não tem essa consciência. Isso aí. Né? A gente vê isso aí muito. Pessoas, não estou falando de jovens, não, estou falando de pessoas Adultas, mesmo, adultas. de uma certa idade, e que se comportam como se a vida fosse uma coisa assim tão simples. Exatamente. Porque tem que ver muito isso. Então a gente tem que aproveitar os ensinos, as parábolas. Eu gosto muito das parábolas de Jesus, porque ela vem através dessas histórias que eram inventadas por ele, mas que traziam grandes verdades, grandes ensinamentos, e que são ensinamentos que são sempre atuais, porque nós podemos trazê-los
para o momento que nós estamos passando. Então, as parábolas são sempre muito atuais. Sempre, sempre. E sempre traz assim, lições. E a gente precisa se colocar dentro desses personagens, né? Porque a parábola, ela é contada, é uma história cujos personagens são sempre seres humanos, ao contrário das fábulas, né? As fábulas são histórias que trazem também um ensinamento moral, só que elas são contadas através dos bichinhos. Os personagens. Os personagens são os animais. E as parábolas são sempre seres humanos, né? E que foram histórias contadas por Jesus com o intuito de trazer um ensinamento moral. Então, o ensinamento moral que fica da parábola do joio e do trigo é que essas duas dualidades, o bem e o mal, ele ainda existe, né? Existe lá fora e ele existe lá fora porque ele existe dentro de nós, mas que a gente não tem como arrancar de uma forma abrupta, né? Por isso que você não pode arrancar o joio. Você vai convivendo com elas e pouco a pouco você vai transmutando essas negatividades, essas imperfeições, até você se tornar uma pessoa totalmente boa. Apenas com qualidade nós vamos chegar lá. Minha querida, estamos no finalzinho, faltam pouquíssimos minutos. Eu gostaria só que você desse então, as suas palavras finais, fechasse o tema e se despedisse do nosso público. Então, eu gostaria de deixar aqui a mensagem, né, para os nossos irmãos, de que nós temos que ter muita paciência, muita fé, muita perseverança, né, que nós vamos conseguir, as dificuldades serão vencidas e que as maiores dificuldades, não tenham dúvidas, né, elas estão dentro de nós. Com certeza. Né? E que nós vamos, cada um dentro do seu pensamento religioso, da sua religiosidade, da sua religião, vai procurar os recursos que Deus nos dá, porque Ele está presente em qualquer credo religioso. Jesus está presente em qualquer credo religioso, nos dando aí o suporte que nós precisamos para vencer as nossas dificuldades. Lembrando que a dor tem hora certa para acabar. Com certeza, isso só depende de cada um de nós. Tomarmos a decisão de mudarmos. De mudar. É isso? Então faltam só 2 minutinhos. Relembrando que nós vamos retransmitir esse programa daqui a pouco, às 21 horas, lá no site da TV Regeneração. Entra em www.tvregeneracal, tudo junto, sem acento, .org.br, que você vai ver o programa. E quem não assistiu, recomenda às pessoas para assistirem lá no site da TV Regeneração, lá do Centro Espírita Leon Denis. Tá ok? Semana que vem nós vamos receber aqui meu amigo Sérgio Menezes, também lá do Centro Espírita Amor e Caridade, para falar sobre saúde ou doença. A escolha é sua. Isso aí é uma consequência disso aí que nós estamos falando, da parábola do joio e do trigo. Se nós não quisermos ficarmos mais doentes, vamos tomar a decisão, né, de tirar todo esse joio da gente. É assim que nós vamos conseguir saúde. Saúde física, mental, espiritual. E é assim que nós temos que fazer. Sempre com esforço, com trabalho, com luta e com exemplo, com o Evangelho do nosso Mestre Jesus, que nos diz tudo aí o que nós temos que fazer. Basta a gente tomar a decisão de fazer. Não é verdade? Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz. E até a semana que vem, com mais um programa Espiritismo em Foco. Até lá.